Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com o ex-presidente da Câmara, ex-vereador Marino Faria. Bom, Marino, agora falando da reta final das suas eleições, você teve mais duas para vereador, em 2004, você foi eleito com 1.902 votos, e em 2008, 1.548 votos. Mas você também teve duas eleições para deputado, em 2002 e 2006. Queria que você falasse dessa experiência de ser candidato a deputado estadual em 2002 e federal em 2006. Então, em 2002, o partido precisava de um candidato estadual, que era até para representar a administração, né? E precisava que o candidato fosse bem, porque senão a administração saía prejudicada. E aí foi eu escolhido, até na última votação de 2000, eu tive uma votação, a maior votação da Câmara, e então eu tive um apoio da administração, do grupo, na época, o prefeito era o Marco Aurélio, e fizemos uma campanha muito bacana aqui em Jacareí, e quero dizer que até hoje, nenhum candidato de Jacareí superou a minha votação lá em 2002, e nós estamos em 2025. 29.101 votos. Exatamente. Então, eu fui, até hoje, da cidade de Jacareí, com os votos de Jacareí, eu fui o cara que teve mais votos, né, 29 mil votos. E foi muito bacana, uma experiência muito bacana. Só que, aí que eu vim entender algumas coisas. Na verdade, quando eu fui escolhido para ser o candidato, eu fui escolhido para ser o candidato porque a administração precisava de um cara para ser candidato para representar ela. Mas não queria que o cara fosse eleito. Tanto é que eu queria fazer campanha fora do município e não me permitiram fazer isso. Por quê? Se eu fizesse campanha fora e tivesse bastante voto, eu poderia vir a ser eleito e ser um problema para eles lá na frente. Ser um adversário. Ser um adversário para eles. Eles criaram, entendeu? Um monstro, vamos assim dizer. Né? Tanto é que quando nos acordos para ser escolhido, foi pedido que qual fosse o resultado da eleição de 2002, não fosse candidato a prefeito de 2004. E eu cumpri meu acordo. Teve gente, inclusive, do próprio PT, que queria que eu saísse do PT e fosse candidato a prefeito, disputar com o Marco Aurélio na sua reeleição. Eu falei, não, eu tenho um acordo, eu vou cumprir o acordo. Só que eu esperava que mais para frente eu também pudesse... Retribuição, né? Retribuição e fazer um acordo também. E não foi assim. Inclusive me traíram, entendeu? Dentro do próprio partido, as pessoas me enganaram, as pessoas me prejudicaram, as pessoas me atrapalharam no comando. Mas né? Prometendo que o senhor ia ser candidato a prefeito e daí voltar não teve essa promessa. Mas impediram que eu crescesse. Impediram de todas as formas. Tanto é que em 2006 eu queria ser candidato a deputado federal, mas não tive apoio da administração nenhum, porque eles aqui apoiaram a Ângela, a doutora Ângela. A administração apoiou. Esses 13 mil que eu tive em 2013 foi do nosso grupo apenas, do nosso grupo da Câmara, do meu pessoal. Não tive um apoio de nenhum diretor, membro do diretório do partido. Eu fui candidato a deputado federal por minha conta e risco. Agora, você falou dessa acordo para não ser candidato a prefeito depois, né? Mas o senhor, hoje olhando para trás, o senhor se sente frustrado por nunca ter sido candidato a prefeito por Jacareí? Não, eu não sinto frustrado por não ter sido candidato. Eu sinto frustrado por não ter tido o apoio de quem achei que podia me dar o apoio. Tanto é que em 2008, que aí já tinha passado os 2 mandatos do Marco Aurélio, 2008, nós não tínhamos candidato, porque o candidato do sonho do Marco Aurélio era o nosso saudoso Davi. Ele morreu um ano antes, né? Morreu um ano antes. E um cara muito bacana, muito competente, mas não era do PT. E a gente já discutia isso e queria que fosse um candidato do PT, que eu acho que é lógico e natural que você vem de 2 administrações aprovadíssimas na cidade, tanto é que ele fez o terceiro prefeito e fez o 4º prefeito, então tinha que ser um cara do PT. Só que aí, né, Deus não permitiu e levou o Davi para junto dele, e aí então abriu o caminho para um candidato do PT. Então agora é a minha vez. Penso, né? E aí que eu fui buscar. E é essa chateação que eu tenho até hoje, essa mágoa que eu tenho até hoje. Por quê? Porque aí eu fui construindo dentro do partido a minha candidatura. E avançou. E chegou no final, e seria natural que tivesse um concorrente. Isso não tem, a democracia é assim. Não tem problema nenhum você ter uma pessoa para concorrer com você, o cargo que você ia disputar. E teve, era o Hamilton. Mas eu construí a minha candidatura do PT. Dos 33 membros do diretório, eu tinha 17 votos. Eu seria o candidato. Era eu o candidato. Só que no dia da eleição, um cara me traiu do diretório.
E me traiu copulado pela cúpula, aqui do lado. Então essa mágoa eu tenho, entendeu? Por quê? Porque se deixar essa coisa correr naturalmente, conforme eu construí, e eu não tenho nada contra o Hamilton, ele foi um grande prefeito por 2 mandatos, eu tenho o maior carinho por ele, mas seria eu candidato natural naquela oportunidade. E não sendo, eu construí esse caminho, só que eu fui traído. Essa mágoa eu tenho. E aí muitas pessoas falavam, então sai do PT agora, Marino. Mas o Marino não saiu do PT. Que falavam toda vez, né? Toda vez. Você nunca sentiu vontade de sair? Nunca sentiu? Não, porque veja bem, eu sou um cara de princípios, né? E princípios rígidos. Eu acho que quando você constrói uma imagem, quando você constrói uma vida inteira, não adianta você mudar. Você não muda, as pessoas veem você como sendo. Não adianta eu ir pro PL. Não, o Marino é do PT. E assim que eu sou respeitado aqui na cidade, assim que as pessoas me veem, assim que as pessoas gostam de mim, entendeu? E eu não vou mudar jamais isso, entendeu? Inclusive teve gente que queria mesmo que eu saísse. Eu falei, não vou sair. Eu vou sair, continuei. E continuei sendo prejudicado por esse grupo que eu falo para você, né? Que me chateou. E, inclusive, me deixaram de lado, eu e outros companheiros, vereadores da época, e escolheram outras pessoas que, com mandato no PT, saíram do PT e traíram. Esses saíram do PT, o Marino não saiu. Então acho que isso é uma lição que ficou para essas pessoas. Isso é uma coisa que eu digo aqui porque é verdade, todo mundo sabe. Entendeu? Mas enfim, aí eu concluí o meu mandato, né, de 2008, fui eleito. 2004 fui eleito, 2008 fui eleito, concluí o meu mandato sempre com muita honra, com muita galhardia, apoiei a administração do Hamilton da mesma forma, fui líder do governo aqui, batalhei por ele, porque eu sempre pensei o seguinte, é o prefeito que foi escolhido, seja ética ou não na escolha ali, certo? Correto ou não, ele foi escolhido, acabou, passou, as coisas que passou, você não tem que ficar olhando para trás, né? Então eu fui eleito vereador, ele foi eleito prefeito, apoiei, trabalhei, construí o mandato dele, em 2008 a mesma coisa, e quando chegou 2012 aí eu não fui eleito, aí eu saí. Mas por que o senhor atribui, acho que era em 2012, antes eu queria falar que é 2008, quando foi o seu último mandato, né? Que foi quando eu cheguei aqui na Câmara, 2008, e a legislatura começou em 2009, 10, 11, 12. Isso. E foi uma legislatura assim, coberta de debates na Câmara, eu lembro que era o senhor, o Itamar, o Zé Antero, o Dario Burro, Roso Gaspar, Laudelino, Edinho, Diobel foi presidente. E foi uma legislatura que para mim marcou muito, porque eu estava chegando na Câmara e já vi a algazarra sendo feito no plenário ali, né? E em 2012 o senhor não foi eleito. O que o senhor atribui a essa não eleição em 2012? Porque aí que está, aí que eu digo para você, teve forças aí do outro lado que... Porque, na verdade, assim, quando você tem um grupo de vereadores, sempre a administração ela tem os seus apadrinhados. E eles não queriam que que o Diogo e outros companheiros fossem eleitos, porque às vezes atrapalhava o caminho deles. Né? Para o Diogo ser eleito presidente da Câmara, por exemplo, foi uma guerra. Foi. Você sabe disso? Sei. Foi uma guerra. Nós ficamos 90 dias sendo do PT, sem ser recebido pelo prefeito do PT. Que o prefeito queria um outro Queria um outro nome, entendeu? E nós não, nós queremos um vereador do PT, nós queremos o Diogo, companheiro ético, tal como nós, um companheiro de luta, entendeu? E aí, né, chegou na eleição de 2012, aí que está esses apoiadores que eu falei para você, que eu não fui eu fui preterido pelo grupo da administração. E aí eles lançavam um candidato onde eu ia ter voto, lançavam, sabe? E isso tem artimanha para tudo. Tudo onde eles sabiam que o Marino tinha voto, eles arranjaram alguém para pular para tirar o voto do Marino. Foi isso que minou a minha candidatura. Por isso que eu não consegui ser reeleito, embora passado aqui os 8 anos defendendo a administração do Hamilton. E mesmo assim o senhor teve 1.105 votos, né? Bastante voto, numa luta quase que em glória. E aí os companheiros apadrinhados dele todos saíram do PT. Em 2012, que foi eleito vereador, saíram. Não vou citar não porque não compensa, mas as pessoas sabem quem são. Entendeu? Então isso é a lógica da coisa. Então isso me deixa muito satisfeito que eu construí ao longo dos 16 anos, né, um trabalho frutífero para a cidade,
honesto para a cidade. Tudo que eu fiz, nós trabalhamos, né, para a comunidade de Igaratá, apoiando a administração que nós fomos eleitos juntos. Com todos os problemas, nunca deixei de apoiar. E construímos um trabalho muito grande. Agora, é lógico, Rodrigo, que tudo tem um ciclo. Entendeu? Então, para vereador, você vai se desgastando ao longo do tempo, ainda mais quando você tem esses problemas. Você vai se desgastando. Então, eu compreendo isso naturalmente. Entendeu? Queria ser prefeito da cidade, claro que eu queria. Era meu sonho. Né? Mas é um sonho que ficou longe. Distanciou. E aí eu não vou brigar com a realidade. Não adianta. Eu vou sair do PT para ser candidato a prefeito para outro partido? Não, não faz sentido. Não é a lógica para mim. E hoje o senhor continua afiliado ao PT ou não? Então, eu nunca me desfiliei do PT. Embora eu me desliguei dele na prática. Né? Hoje eu moro em Igaratá, estou lá no sítio que sempre foi de minha propriedade. Né? Eu moro lá. Trabalho lá na pecuária, no gado de leite, gado de corte. Fazendo o que sua família fazia antes, né? Que a minha família fazia antes. Quase voltei às minhas origens, basicamente. Né? E estou muito feliz lá com o meu trabalho, entendeu? Estou distante daqui, né? Tenho um carinho muito grande por Jacareí, sempre estou por aqui, tenho a minha propriedade aqui. Não sente vontade nenhuma voltar a ser candidato a vereador? Não tem. A vereador não. Talvez até uma outra coisa, se surgisse a gente seria, mas vereador não tem mais, porque eu acho que já passou, é um momento que eu construí muito bacana, mas passou. E aí a gente está lá, construído, tocando a nossa vida, tenho meus filhos que moram aqui, entendeu? A minha esposa fica um bom tempo aqui, porque ela tem as suas atividades aqui também, então a gente divide um pouco o tempo nosso, entendeu? Mas eu estou lá no dia a dia, eu tenho que estar lá, não tem como sair de lá, o dia a dia, porque uma propriedade rural, que a gente mexe com leite, mexe com gado de corte, você tem que estar ali todo dia. Você tem colaboradores ajudando, mas você tem que estar por perto, não dá para estar por longe. E hoje em dia, por exemplo, o senhor falou que não se desfiliou do PT, né, mas não participa mais. Hoje em dia o senhor continua petista ou continua de esquerda? Eu acho que as duas coisas, né? Petista, talvez até um pouco menos, mas de esquerda sempre. De esquerda sempre. Né? Às vezes, quando tem eleição que às vezes a gente não tem um candidato do PT, eu voto o cara da esquerda, entendeu? Já votei na Tabata Amaral para deputado uma vez, que eu acho um trabalho muito bacana dela, dentro do PSB também, que é um partido de esquerda, né? Enfim, isso segue a nossa vida de esquerda sempre. O senhor acompanha a política nacional? Sim, isso, eu sei de tudo que está acontecendo por aí. Entendeu? Graças a Deus. Tá porque a política, ela está no sangue da gente. Vem do seu pai já, né? Vem lá do meu pai, mas e a política, ela não vou deixar de participar nunca. Embora numa outra atividade profissional, mas a política está aí no sangue. Tá certo, quero agradecer muito a sua participação. Obrigado por ter vindo aqui falar um pouquinho da sua história pra gente. Eu que agradeço as oportunidades. Eu até já fui convidado um tempo atrás, mas não quis vir, achei que não era o momento, mas agradeci muito o seu convite e vim com muito prazer. E quero deixar um abraço muito grande a todos os jacarienses que estão nos ouvindo aí. E tenho um carinho muito grande por essa cidade. Meus filhos são jacarienses, minhas netas são jacarienses. E essa cidade está no meu coração. Tá certo, obrigado pela sua entrevista. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.